Olá! E o Jornal do Comércio estreia em vídeo uma nova versão da entrevista especial da Editoria de Política. A ideia é que a entrevista que a gente faz sempre com um convidado, e hoje nós temos a ex-secretária de Planejamento, futura presidente do BRDE, Eliane Lemos, essa conversa seja feita aqui no vídeo, para que as pessoas possam acompanhar como ela rola, né, e sempre com um repórter, um editor do jornal que vai conduzir essa conversa. Hoje estou eu aqui, Patrícia Comunello, do site do JC, a minha colega Fernanda Cranço, também do site, e que também é repórter de política, que nós duas aqui, a gente vai tentar conduzir essa entrevista com a Eliane, abordando principalmente dois assuntos. Distanciamento controlado, acho que são as duas palavrinhas que mais se fala nos últimos, pelo menos, 2 meses, 1 mês e meio, no Rio Grande do Sul, em meio à pandemia, que é certamente o tema mais, né, que não tem como hoje a gente não ter notícias sobre pandemia, né, realmente ela está pautando a nossa cobertura, e no passo seguinte a gente vai abordar rapidamente com a Eliane a ida dela para o BRDE e a importância que esse tipo de instituição passa a ter, ou já tem, e passa a ter ainda mais em meio a essa situação de impactos, né, da pandemia na economia, na atividade, porque se hoje a gente está vendo que tem realmente, né, está transtornando aí muitos negócios, provocando fechamento, colocando em xeque, né, futuro de empresas, ou exigindo mudanças, depois, né, o pós-Covid, como muita gente está falando, provavelmente instituições de crédito vão ser fundamentais para uma reativação da economia. Mas aí a gente conversa na etapa final da entrevista. Bom, Leni, legal que você está aqui com a gente. Obrigada, prazer é o meu. Fernandinha, posso começar, Fernanda? Vou dar uma pontapé aqui. Bom, Leni, já entrando no assunto, né, distanciamento controlado, você foi uma das, ou é uma das, digamos assim, lideranças e na concepção, na coordenação da criação desse instrumento, e a gente nos últimos dias, em função das mudanças, revisões, né, toda essa temperatura que subiu dentro desse tema, eu até fui eu que lancei assim, disse, agora a gente está na etapa do distanciamento controlado customizado, porque aí as ações e tal, e cada lugar parece que, de alguma maneira, vai ter a chance de adaptar. Eu queria saber se realmente tem esse processo nesse momento, de que né, esse modelo ele sofre um ajuste, e se isso estava na conta, quer dizer, estava no que vocês entendiam que era... Perfeito. Patrícia, Fernanda, prazer estar aqui com vocês e também com todos os que, né, vierem assistir esse vídeo, lerem as matérias. Eu acho que aqui a gente tem uma questão importante do que é o modelo de distanciamento controlado. A ideia do distanciamento é justamente você não ter que optar entre duas alternativas extremas. Uma é o lockdown, é o fecha tudo, porque é a melhor forma da gente isolar esse vírus, é a gente se isolar, porque nada mais é o isolamento do que impedir que um vírus passe de Nós somos os veículos de transmissão dessa doença. Nós somos os veículos da pandemia. Então, uma alternativa radical seria fecha tudo, faz um lockdown completo. Do outro lado, a alternativa radical é abre tudo, vamos deixar acontecer essa pandemia, a gente vai ter um custo, mas a gente fere menos a economia. O que é o modelo de distanciamento controlado? Ele pensa equilibrar um pouco as duas coisas, olhando para a idiosincrasia, para as particularidades regionais de saúde. Então, em vez de você olhar o Rio Grande do Sul como unidade, passa a olhar como 20 regiões de saúde, em que onde há onde a pandemia ainda não chegou, onde ela não chegou com força, ela ainda está sob um controle, você pode ter um pouco menos de restrição, vamos dizer assim. Então, o distanciamento controlado é pensar o nível de restrição conforme a pandemia. Ao mesmo tempo, quando você tem aumento de risco, quando você tem uma ameaça de em poucas semanas você ter o esgotamento do sistema, da capacidade do sistema, você tem que fazer restrição mais forte. Essa é a ideia do modelo. O que nós estamos vendo agora, e me surpreende que as pessoas se surpreendam, porque se elas se surpreenderam, elas não entenderam o modelo. Quando a gente falou, tem 4 bandeiras, uma de baixo risco, uma de médio risco, uma de alto risco, uma de altíssimo risco, a gente está dizendo, e lá atrás não tinha praticamente nada de vermelho, né? Saiu Passo Fundo, Lajeado, depois houve uma contenção daqueles surtos,
é de que podia piorar, iria piorar. E se piorar, tem que fechar. Essa é a lógica dentro do sistema. Então, o primeiro ponto que você coloca, o distanciamento controlado, o que a gente está vendo agora, não é que perdeu a mão, é que justamente está acontecendo o previsto. E porque aconteceu um aumento de risco, tem que haver aumento de restrição. Então, o segundo ponto é um distanciamento controlado, adaptado. A gente tem, olha, modelo, só na academia, e eu venho de lá também, tenho um pé lá também, só na academia que a gente faz um modelo para apresentar para a banca e aprovar ou para publicar no paper. E a gente não mexe mais nele, né? A gente tem que mexer, a gente tem a obrigação de mexer. Por quê? Porque esse é um processo completamente novo, ele é inovador, nunca ninguém tinha feito algo como esse, é um experimento, e a gente percebeu, sim, que havia espaço de melhorar. E aí a gente avançou, melhorando esse sistema, primeiro para ele ter mais sensibilidade, foram as primeiras mudanças que a gente fez, e agora também porque a gente percebeu, no último fim de semana, que a gente tinha em vários municípios em áreas vermelhas, é importante que se diga, são áreas de risco, mas que não tinham nenhum óbito e nenhum caso em 14 dias, ou seja, a pandemia está relativamente controlada, não na região, mas naquele município específico. São ajustes, eu acho que necessários, para que o modelo também continue a ser algo de direção, né? Seja considerado um norte. Pode mudar outras coisas? Quer dizer, tem várias questõezinhas aí no que a senhora falou que dá para a gente conversar, mas eu queria saber se nesse processo que vocês têm percebido, se pode, né, olhando para frente, se tem mais ajustes que vocês estão percebendo, ou agora é o teste para valer, porque agora, uma coisa que eu queria comentar, o que a gente vê? Quando é para ir para laranja, saindo da vermelha para laranja, todo mundo faz assim como se... Eu não gosta. Aí, se é para recuar, aí a chiadeira é enorme. Então, eu queria saber, vai ter mais ajustes? Parou aí, agora é o teste de realmente saber lidar talvez com o momento mais difícil da pandemia? Não, olha, em relação à estrutura do modelo, ao nível de sensibilidade do modelo, a gente discute dentro do Comitê de Dados, do GT de Saúde, a gente tem uma célula que a gente chama só de projeções e que discute com... São professores da URG, são professores da FURGS, do Hospital de Clínicas, epidemiólogos, estatísticos, todos os dias essas pessoas se reúnem 11 horas da manhã e há uma discussão sobre o próprio modelo. A gente tem trazido convidados, o professor Álvaro fez uma crítica, a gente chamou ele para a gente ouvir a crítica, onde é que a gente poderia ir, da URGS. A Sociedade Gaúcha de Infectologia fez críticas, a gente chamou para conversar, a gente não tem medo de crítica, a gente sabe que é na crítica que a gente aperfeiçoa esse modelo. Pode ter mais mudanças do ponto de vista de indicador, de peso? Sim, pode. Eu diria que hoje as mudanças elas são mais incrementais. Inclusive as que a gente fez, todas elas são numa direção de aumento de sensibilidade, porque a gente percebeu o quê? Poxa, vai dar uma bandeira preta 2 dias antes de estourar leito? Não é o que a gente quer que avise antes, justamente para que a gente possa ter, o Estado possa ter a possibilidade de fazer intervenção, que é isso que está acontecendo agora. Então, eu diria que o teste de fogo foi não essa semana, a semana anterior, quando a gente teve as primeiras bandeiras vermelhas. E, de fato, é uma grande pressão, não vou mentir, né? Somos todos adultos, lemos todos os jornais, escutamos rádio, estamos no mundo, e aqui a gente tem especialista, Fernanda, né? Especialista aí, em política, isso faz parte. Claro que a gente espera que haja pressão, é claro que a gente espera que haja expectativa de mudança, mas existe um nível de segurança nisso. É possível negociar mudanças? Sim, é possível se negociar mudanças se o princípio não é negociável. O foco na vida, a estratégia de defesa da vida não é negociável. Então, se neste momento, é possível alterar aqui, a gente sempre avalia, a gente discute, bom, isso aqui pode ser até que não seja o melhor formato, tecnicamente, o nota 10, mas ele é nota 8, e a gente consegue uma adesão maior da sociedade, então vamos embora com ele. Porque se a gente também não entender... Desculpa, Patrícia. Não, pode complementar, pode terminar, depois vai a pergunta. É só para dizer assim, o modelo, ele não é um modelo de prateleira, ele não pode ser um modelo de prateleira, ele tem que ser um modelo que as pessoas compreendam, os cidadãos, as cidadãs, os prefeitos, os empresários entendam que é um modelo de todos, que todos nós temos que cumprir protocolos, temos que obedecer restrições, porque se é esse entendimento de que é um projeto do Estado, ele é um projeto do coletivo não ocorrer, é um fracasso, concorda? O que define o sucesso do modelo
diferentemente da academia, não é ele ser bem feito, né? E isso ele já foi avaliado, as pessoas já deram, né, o seu reconhecimento para a ideia e para a concepção. Não é isso que está em jogo hoje. O que está em jogo vai funcionar, e só funciona, não é no modelo, não é na planilha, não é na rodada de bandeira, ele funciona na rua, ele funciona na loja, se o dono da loja colocar lá os protocolos, se o vendedor tiver com máscara, se o cliente entrar e mantiver a distância, se for higienizado. Então, são essas ações, a obsessão pela higienização, pelo uso de máscara, pelo isolamento, e eu estou dizendo esse isolamento controlado, eu não estou falando de lockdown, eu estou falando dos protocolos, isso ajuda. Agora, quando a gente entra num momento de bandeira vermelha, que é o que está acontecendo agora em algumas regiões, e obviamente dentro das regiões, as regiões elas têm municípios em situações diversas, uma coisa é a gente está falando de Porto Alegre, a outra a gente está falando de Mostarda. Porto Alegre dobrou o número de ocupação de leitos de UTI, né, em poucos dias. Mostarda, há 15 dias não tem uma hospitalização e nenhum óbito, há 14 dias. Então, as duas estão na bandeira vermelha, mas é óbvio que eu tenho que ter um bom senso para olhar e dizer, bom, aqui eu tenho situações diferentes. Aqui em Porto Alegre a gente tem que implementar todas as medidas. Para quê? Para que as pessoas fiquem longe umas das outras. Traduzindo o distanciamento é fique longe. Não é fique em casa e fique longe. Se estiver em casa do lado de alguém, você também está colocando aquela pessoa em risco se você não estiver fazendo isolamento em relação à rua. Então, vamos cuidar de cada um, que a gente cuida do coletivo. É claro que a economia, quando entra numa bandeira vermelha, ela tem restrições, a economia sofre. E numa bandeira preta vai sofrer mais. Mas vai ser importante fazer isso, porque senão a gente não vai atingir o nosso objetivo, que não é ficar sem a pandemia, que não é ficar sem óbitos. Isso a gente gostaria até que fosse no mundo ideal. Mas a pandemia está aí, a gente não consegue parar o vírus. A nossa meta é que a gente não fique na situação de Rio de Janeiro, de São Paulo, de Amazonas, de Pernambuco, que a gente fique nos padrões que o Sul tem ficado, né? Como o menos pior resultado, vamos dizer, não usar a palavra melhor resultado, porque não existe melhor quando tem óbito, mas que a gente sofra menos, o menor número possível de óbitos em relação à população, essa que é a nossa meta. Secretária, a senhora falou de pressão, né? Eu quero aproveitar para a gente não perder o mote aqui e fazer duas perguntas em uma. O governador vinha dizendo frequentemente que não ia aceitar ceder a pressões nem de entidades, nem de prefeitos para fazer as mudanças que queriam, né, no distanciamento. Com as alterações da semana passada, permitindo recurso, né, permitindo que os prefeitos apresentassem né, dados, isso não é, de certa forma, ceder a essas pressões? E aí, aproveitando que a senhora falou em prováveis novos ajustes, né, tem possibilidade de considerar desmembramento de regiões, como chegou a se falar na região de Caxias? Tá, primeira parte, a parte da política, né? Ceder não mudar não é ceder a pressão. Eu acho que a gente pode ler de duas formas. Existe um limite, que eu não vou saber te dizer exatamente qual entre ceder a pressões que são ilegítimas, ou até que são legítimas, mas que são, vamos dizer, estão muito no limite, e o que é diálogo, o que é você entender que o outro também tem o direito de se posicionar, e que também, às vezes, o outro tem razão, e você não tem. Né? E eu acho que reconhecer isso faz parte da maturidade das pessoas e dos sistemas, inclusive do sistema democrático. Então, se a gente está falando, qualquer negociação é ceder a uma pressão, não necessariamente. Né? O diálogo, o processo, ele como a gente, cientista político, agora que fala cientista político, ele é dialógico, né? É conversa. Então, se eu entendo que o prefeito lá me traz um argumento, ou a associação de prefeitos de uma região, traz um argumento razoável, traz um argumento maduro, traz um argumento que faz sentido, por que não ouvir? Porque senão eu estou cedendo, aí a gente cai no outro extremo, de ser intransigente, de não querer entender as peculiaridades, de não querer entender a complexidade do mundo, e também entender e ter a humildade de que todo modelo ele tem falhas. Todo modelo, nenhum modelo é perfeito, né? Então, o nosso modelo pode melhorar? Pode,
façam as críticas, a gente vai avaliar. A gente tem muito gosto, a gente faz com muito gosto a discussão para dentro, quando traz uma crítica, por exemplo, o doutor Álvaro trouxe, o professor Álvaro, e eu tenho um filho que é matemático, eu consegui o telefone dele, mandei mensagem para ele, depois ele se reuniu com o grupo. Ele tinha uma visão e a gente adotou outra visão que atendia aquilo que era o objetivo dele, porque existem várias formas, vários caminhos de se chegar a determinado lugar. Isso não é problema. Então, respondendo a tua pergunta, Fernanda, eu acho que não acho que é uma pressão, existe uma forma de dizer isso, de que ao se negociar e ao se ouvir, está se cedendo à pressão. Eu diria que é um diálogo, e nisso o governador ele tem uma capacidade enorme, ele tem uma capacidade de sentar à mesa, de ouvir e de entender o argumento razoável, o bom senso, ele tem uma capacidade muito grande. Eu acho que poucos líderes hoje no nosso país, poucos, têm essa capacidade que ele tem. O teu segundo ponto até já esqueci. Que eu falei. Desmembramento, uma possibilidade de desmembramento de regiões, como foi cogitado ou pedido. A questão mais técnica. Olha só, interessante isso. Por que existem 27 estados no Brasil com esse modelo que a gente tem, essa divisão geopolítica? Por que o estado do Rio Grande do Sul tinha 30 regiões de saúde e 7 macro-regiões e a gente adotou 20? Percebe? São critérios. Nós adotamos 20, a gente concatenou regiões para que toda região tivesse um hospital de referência com leito de UTI. Pode ser que alguma região, que em alguma das 20 regiões, uma ou duas ou três, isso não faça sentido, isso é discutível. A gente pode discutir tecnicamente, e aí quem vai dar esse tom, e sempre é quem dá esse tom, é importante que a gente diga, é a Secretaria de Saúde, é a secretaria e seus ótimos técnicos que estão lá, eu vejo, a gente trabalha 24 horas, eu digo que é quase uma equipe só, o Comitê de Dados virou uma coisa só com a Secretaria de Saúde. Então, pode ser que aconteça esse exercício de futurologia, eventualmente pode ser que a gente olhe, não, tem aqui 2 ou 3 regiões que a gente concatenou, que a gente agrupou, mas que ela faz mais sentido estar ligada a uma outra região do que a essa região que ela está. A lógica disso vai ser o SUS, vai ser a lógica da atenção básica, que é levada em consideração na elaboração dessas regiões de saúde, pode ser o número de leitos e hospitais, vai ter que ter alguma lógica. Qual vai ser essa lógica? Ela tem que ter lógica, ela tem que ter sentido, né, gente? Porque aí... Sim. Isso é a grande vantagem, eu acho, do Estado do Rio Grande do Sul, da forma como o governo vem conduzindo, o governador Eduardo vem conduzindo isso, que não é pelo sentimento, né? O sentimento é algo reativo, intuitivo e sem muito fundamento. A gente tem que ser regido pela razão, né? Pela ciência. É o velho argumento iluminista. A gente voltou 200 anos, né, gente? A gente voltou a falar de se a ciência vale ou não vale, né? É incrível isso. Mas no Rio Grande do Sul vale. Então, para isso acontecer... O ministro Mandetta, que no meio das coletivas vinha com uma frase de Sócrates, vinha... Não, aí assim, voltou, né? Somos gregos, e enfim, a gente vai voltar 200 anos na discussão. Não é isso. Então, é possível que haja alguma divisão, eventualmente, se faz sentido, se é possível, porque elas foram organizadas, e sempre há um grau de discricionariedade, ou vamos dizer, não é discricionariedade, porque existe uma razão ali, mas uma certa subjetividade. Quais são os critérios escolhidos? A gente montou um critério com 11, poderia ter 13, você concorda? Ou 15, ou 17, ou 20. Então, isso tudo pode ser pensado. Porque o que está sendo assim ajustado agora, isso se incorpora automaticamente como uma regra daqui para frente, é isso, quer dizer, esses ajustes em relação às regiões, porque algumas, inclusive, dentro de regiões, né, quer dizer, das mesmas regiões, né, então isso... Porque, vamos lá, gente, por que as pessoas... E que falta para fazer o desmembramento, é isso que eu queria saber. Que falta para desmembrar, se já na prática já está se fazendo uma leitura, né, dentro de uma mesma região com olhar, né? Quer dizer, olha, tratando diferente, digamos, né? Na verdade, nesse sentido. Cortou um pouquinho, você pode repetir ou eu te interrompi? A minha questão é a seguinte, porque já nesse último ajuste, já se trata diferentes aqueles que, teoricamente, são iguais porque estão na mesma região. Então, isso já significa um desmembramento, digamos, na prática, só falta chancelar? Não, ele não é um desmembramento. Isso foi discutido, até, obviamente, o que acontece, gente? Você tem uma região, a região ela é referenciada por leitos,
Obviamente, aqueles municípios que têm o menor número de casos ou óbitos, eles falam, poxa, mas eu tenho aqui que fechar o meu comércio, se eu não tenho nenhum óbito, eu não tenho ninguém hospitalizado há 2 semanas ou mais, por que eu tenho que fechar o meu comércio? E às vezes é um município de 5 mil habitantes, em que ali a economia ela gira em torno daquelas 2, 3 ruas que tem um comércio. Então, você veja o impacto na vida daquelas pessoas por conta de algo que está acontecendo na região. É irrelevante a bandeira vermelha? Não é, por isso que a nossa discussão também englobou isso. Então o município ele vira laranja ou ele continua vermelha? Ele continua vermelha, ele tem um alerta. Porque aquele município de 5 mil habitantes, que não tem nenhum caso, não tem nenhum óbito, no dia que ele precisar de uma UTI, ele vai ter que ir para outro município. E isso sobrecarrega o sistema. A lógica, ela tem que permanecer regional. Ela não pode ser municipal. Agora, da mesma forma, você começa a ter... Então, o que começa a acontecer? O prefeito fala, eu não quero ser dessa região, eu quero ser da laranja. Se ele quer sair da região, não é porque faz sentido do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista sanitário. Faz sentido do ponto de vista econômico sair daquela região para ir para outra. Então, a gente não quer que isso aconteça, não é desmembrar a região para poder estar agradando, e aí sim seria idiosincrático, né, casuístico, a gente vai lá, cata aquele caso e vai classificando, não é esse. Mas criar regras gerais e que também dê uma certa previsibilidade. Então, se eu tenho 2 municípios que entraram com recurso com essa situação, a gente discute bem, bom, o que faz sentido do ponto de vista técnico? Vamos tentar trabalhar com essa regra? É ter um incentivo, se você pensar bem, é bom para esse prefeito. Esse prefeito não vai querer que aconteça um óbito, não vai querer que haja hospitalizações, então ele vai ter que trabalhar na sua comunidade para que haja um distanciamento controlado, que as pessoas respeitem o protocolo, que elas embora atendendo a restrições menos graves e menos gravosas para a sua economia, ele tem que estar alerta para isso, porque se ele tiver um caso de hospitalização, ele entra na bandeira vermelha, com um caso. Então, eu acho que isso cria um bom incentivo também. Fernanda, quer fazer alguma ou posso continuar? Não, pode ir, depois a gente volta. Eu queria trazer muito rapidamente, que eu sei que é muito mais talvez saúde do que necessariamente a tua coordenação, mas tem um setor que a gente, acompanhando como foi a evolução, parece dar a entender que ele não foi percebido no momento adequado, ou ele deveria talvez ter tido um tratamento, até digamos assim, um distanciamento controlado, talvez até específico, que é o caso dos frigoríficos. A gente viu que é um setor que podia funcionar, porque era essencial a alimentação, e é um setor extremamente concentrado em mão de obra, quer dizer, é um dos setores que mais as pessoas estão lado a lado trabalhando. A gente, os últimos números do Ministério Público do Trabalho apontam quase 5 mil, né, que teriam já, ou entre, né, provavelmente confirmados, ou com testes rápidos, que podem ser revisados, afinal, mas, assim, mais de 30 unidades afetadas, quer dizer, em regiões, inclusive, né, que a gente viu ali o impacto que teve em regiões, tipo assim, tem uma cidade que é na Serra, que é Nova Araçá, que tem 5 mil habitantes, e tem mais de 500 testes positivos, porque uma unidade frigorífica, que é a principal empresa, teve um surto, e um surto grande. Eu queria saber de ti isso, e aí a gente olha os protocolos, eles têm algumas, né, houve até depois sair os protocolos específicos, já agora, né, porque a gente viu que em outros estados do Brasil a situação também se mostrou, né, quer dizer, Goiás, Mato Grosso, onde estão essas plantas, Santa Catarina. Eu queria saber de ti se, no aprendizado do que tem sido, né, agir nessa pandemia, se esse segmento, ele tinha que ter se agido lá na largada, talvez percebido que ele poderia ser um foco pela, né, configuração, pela concentração, né, e porque eles não iam parar, né, diferente. A gente viu as indústrias da Serra, tipo Randon, Marco Polo, essas grandes, elas pararam, e não, né, a gente viu que, na verdade, os surtos que aconteceram foi justamente nos frigoríficos, né, em Caxias, e não nas indústrias metal-mecânicas. Né? Então, eu queria saber de ti, só rapidamente, porque, obviamente, né, são detalhes como tem outros também, mas se esse segmento, ele mostra um aprendizado em relação a que tem alguns segmentos, setores que eles naturalmente têm uma liberação por né, lidar com item como alimentação, mas que impactou a evolução da pandemia no Rio Grande do Sul.
Olha, eu acho que você tem razão. Essa é uma pergunta que é muito boa para a secretária de saúde. Eu acho que ela vai poder responder com muito mais detalhes sobre essa questão. O que eu posso te dizer, assim, realmente são focos, e não é um problema só aqui, nem no Rio Grande do Sul, nem no Brasil. Se você olha no mundo, as áreas de, em inglês eles chamam meatpacking, né, que são os frigoríficos onde você faz todo esse processamento de alimentos, de carnes, onde eles são foco. Inclusive, essa semana, nos Estados Unidos, em áreas onde estava diminuindo, voltou a ter em frigoríficos. Então, eu acho que tem um alerta aí, né? Mas isso, eu diria até, posso estar sendo ousada em falar isso do alto da minha ignorância. Talvez seja até mais simples quando você tem esses surtos nessas plantas, que é um surto mais controlado. É diferente de quando você tem essa contaminação comunitária, quando a gente tem que você não sabe de onde vem, você não consegue isolar e não consegue rastrear, bem como você consegue rastrear num frigorífico, que aí você testa os funcionários, testa os parentes dos funcionários, né? E você sabe, você consegue fazer o rastreamento e a limitação e o isolamento dos casos de uma, tanto que, vamos lá, todo mundo fica apavorado quando vê uma vermelha, mas a gente abriu o sistema em maio com bandeira vermelha, e hoje a região está em bandeira laranja. Bagé, quando iniciou, provavelmente poderia até ser que no começo tivesse tido bandeira vermelha, hoje está com bandeira amarela. O que é a diferença? É você controlar essa evolução e você passar a ter uma estabilidade, uma redução de casos, uma disponibilidade de leitos sempre ali possível. Agora, lembrando, só para encerrar esse assunto, que eu sei que você quer perguntar sobre BRDE, é muito importante que a gente olhe para a capacidade, sim, do Estado de leitos, e todo mundo está olhando nisso, os prefeitos habilitando, e isso é muito importante, mas não vamos esquecer o nível de contágio, a velocidade do contágio. Ela é muito mais rápida do que qualquer abertura de leitos de UTI. Então, esse é um tema fundamental também para a gente acompanhar, e por isso é importante que todo mundo incorpore essa necessidade do distanciamento quando há necessidade crítica. Se a gente tivesse em amarelo em Porto Alegre, não tinha problema as pessoas estarem no shopping, né, com cuidados mínimos, mas não é o caso. Então, vamos prestar atenção. Antes do BRDE, que aí a Fernanda introduz, que a gente já vai caminhando para o final, porque eu sei que a gente está com o tempo já terminando. Porto Alegre, considerando a situação que está, bem rapidinho, 30 segundos, pode, se não melhorar, porque a gente vê que já está mais que o dobro, o número, cada dia são 10 a mais em UTIs, a gente acompanha isso, né, que nem o dedo no pulso, como diz o governador. Pode ir para uma preta, e aí pensando, inclusive, a gente não teve lockdown, mas nem no Brasil, teve no norte, pode ser uma situação pelo tamanho do que a gente está vivendo aqui. Sim, é possível se continuar, se dobrar, o que aconteceu com Porto Alegre? Em poucos dias dobrou. Aí não é o que, assim, se é um aumento aritmético, todo dia aumenta 10, isso não vai ser um problema. Mas se um dia você aumenta 10, no outro aumenta 20, no outro aumenta 40, no outro aumenta 80, você tem uma progressão geométrica, essa que é a preocupação, né? Uhum. Então, eu acho que não está, obviamente, descartado. Para isso que o sistema de bandeira é um sistema de alerta também. Ele está te mostrando que o risco aumentou, e se continuar nessa evolução, pode esgotar aquela capacidade. Ele é um sistema de alerta, por isso que é importante que você ouve um alerta do teu carro e você não faz nada, né? Está alertando que vai acabar teu combustível e você não faz nada, você vai parar no meio da estrada, né? Então, o sistema de alerta está te avisando de um risco. E se você não age conforme o risco, vai acontecer o que está mostrando, né? Eu acho que ele é muito simples. Talvez a gente, na nossa natureza humana, a gente não queira compreender a simplicidade disso, porque dá medo. Então, as pessoas com medo, às vezes, ficam irracionais. Mas é muito simples. Se aumenta o risco, você tem que fazer alguma coisa para combater aquele risco, né? Então, fique em casa, fecha o comércio, fecha
vamos reduzir o número de pessoas transitando em transporte público, higienizar, usar máscara, não vai para o parque, se não vai fazer aquela caminhada do cachorro, volta para casa, né? Não aglomera, não faz festinha em família, não vai para o churrasco da família, não abraça. Então, faz o que precisa ser feito. Se faz o que precisa ser feito, é matemático, gente. Em 10 a 15 dias, essa curva, ela é a famosa achatamento da curva. O achatamento da curva não é a gente ficar lá embaixo a vida toda. Subiu, você tem que controlar para descer de novo. 2, 3 semanas, ela volta a controlar. E se não fizer nada, continuar todo mundo indo para aglomeração, faz a festinha, encontra, não usa máscara, não lava a mão, vai subir. Então, e isso está subindo muito na periferia, o número de pacientes em áreas mais vulneráveis, a gente sabe que as condições de higiene são muito diferentes, as pessoas, infelizmente, a gente vive num país muito desigual, e as pessoas vão sofrer mais, e é mais difícil fazer o isolamento, muitas vezes em áreas onde você não tem, sabe, fica mais pessoas dentro de casa, muitas casas que não têm acesso a banheiro, é a realidade do nosso, infelizmente. Então, se a gente conseguir conscientizar as pessoas de que é preciso que elas parem 15 dias, 3 semanas, porque a gente está agora entrando, a gente está na 26ª, se eu não estou enganada, 27ª semana epidemiológica. As próximas 3 semanas, historicamente, são as semanas em que há maior número de ocorrências de doenças respiratórias. As próximas 3 semanas, junta tudo, junta SRAG, né, todas as doenças respiratórias com Covid. As pessoas vão adoecer, quem é mais velhinho vai adoecer, criança vai adoecer, né, adolescente. É uma fase do ano, os gráficos mostram isso claramente. Junta essas 3 semanas agora, a gente precisa atravessar essa tormenta com muita tranquilidade. Daqui a 2, 3 semanas a gente está baixando e não tem estourado a capacidade, depende muito mais da gente do que de qualquer governo, ou de qualquer pessoa, depende de cada um, Agora, aproveitando esse gancho que a senhora falou, das próximas 3 semanas, digamos assim, o governador falou, né, na possibilidade da volta às aulas na segunda quinzena de julho. De fato, a senhora acha que tem condições, diante do aumento dos casos, e agora vindo, né, as doenças respiratórias do inverno, de realmente se analisar a volta às aulas ainda em julho? Eu acho que analisar, estudar, mostrar, né, o que está sendo feito, eu acho que é até um dever do governo, de mostrar que está trabalhando, que está fazendo essa avaliação. Agora, é óbvio que isso vai depender das condições, né, gente? São Paulo acabou de anunciar hoje, na coletiva deles, que planejam setembro. E São Paulo já está com a situação mais estabilizada. A gente chega depois, nossa semana epidemiológica, semanas em que há mais casos, são justamente agora. Então, a gente tem essa preocupação do mês de julho, não impede que o governo trabalhe, que o governo discuta, que o governo exponha o que está pensando, e que, até porque é uma ansiedade natural das pessoas, né? Mas, obviamente, que ninguém é responsável, o governador, o governo não é responsável de iniciar um processo de retorno com em áreas, sabendo que há áreas densamente populadas que estão em bandeira vermelha. Porto Alegre tem 500 mil de estudantes. Então, se a gente pensar nos quase 3 milhões, 2 milhões e 800 mil estudantes que o Estado tem em todos os níveis, de 0 anos até universitário, pós-graduação, 500 mil estão em Porto Alegre, 500 mil. Então, claro que é crítico, né? Mas isso tudo continua sendo discutido, estudado, e certamente nas próximas semanas o governador deve dar alguma atualização sobre a questão educacional. Então, vamos para a última. Então, BRDL, Anitta assume, ainda não tem uma data, mas o BRDL, nesse momento, ou no pós-Covid, né, eu queria saber de ti, qual é o papel que ele vai ter, e se tu já tem, assim, né, dentro da tua teu planejamento, né, já que é a tua área, assim, chão, o que tu pensa, assim, qual é o papel que o BRDL vai ter, o que é, assim, tua, digamos assim, né, a motivação agora para ir para essa nova, sei lá, jornada? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante, porque explica também a minha ida para o BRDE. Né? As pessoas falam, mas você está saindo, tá, o comitê está, né, agora que pegou, a coisa está pegando, né, vai sair do governo.
Planejamento, ele é antes, né, gente? Não tem planejamento depois. O planejamento depois é um realinhamento, você é reativo. Para você ser proativo, você tem que estar antes. Qual que é a ideia do governador? Bom, você tem aqui um sistema, o sistema do distanciamento controlado, ele está de pé, ele pode ter ajustes aqui e ali, mas ele está de pé, ele está funcionando, ele já tem a sua credibilidade, ele já tem os seus processos estabelecidos, né? Nós já rodamos 7 bandeiras, então a gente está indo agora para 2 meses, praticamente, de funcionamento do sistema. Então, o sistema anda bem. Qual que é a ideia do governador? E não sai da cabeça dele, né? Desde o início. Nós vamos ter que lidar com o pós-pandemia. Nós vamos ter que lidar com a situação quando a gente passar o momento mais crítico. Eu nem digo pós-pandemia mais, porque pós-pandemia a gente vai ter uma onda, segunda onda, terceira onda da pandemia, até a gente ter uma cura para o coronavírus. Mas a gente vai ter, nesse ano, especialmente no próximo ano, eu diria que mais ano que vem do que este ano, um efeito na economia que é devastador. A gente já está olhando isso, né? Queda do emprego, queda do faturamento de empresas, fechamento de empresas, e a gente vai ver, primeiro trimestre a gente viu pouco, porque a gente viu as últimas semanas de março, e um pouco as últimas semanas de março, né, do primeiro trimestre, mas quando a gente tiver os dados do IBGE do segundo trimestre, que vai ser lá para julho, agosto, a gente vai enxergar o tamanho disso que a gente está vivendo. Quando a gente olha para a arrecadação, a gente já vê isso. Houve uma queda de arrecadação muito grande, ela já reduziu, mas ainda cai. Ela reduziu em relação ao que foi abril, mas ela ainda está abaixo do que foi ano passado. Então, é nesse sentido de, bom, vamos olhar para a economia, vamos olhar para os micro, para os pequenos, para as médias empresas, e vamos ver o que é possível fazer. Então, é pensar no efeito que a pandemia tem. Então, de novo, gente, eu vou sair do comitê de idades, eu vou continuar trabalhando com o Covid até no BRDE, porque essa nova situação, esse novo que a gente está vivendo, esse novo da economia, vai demandar muito, especialmente desses bancos, são bancos públicos e bancos que têm na sua missão, né, o fomento à economia, diferente do banco privado. O banco público, o banco de desenvolvimento, ele tem essa natureza, ele tem que pensar nisso, né? Então, pensar quais vão ser as linhas, quais os setores. E tem recurso para... Vai ter recurso porque as empresas vão esperar recurso para giro, né? Recurso para... As empresas, na verdade, elas precisam quase que de um socorro, né? Não é nem para... Não sei nem como que seria isso caracterizado, né? Porque não é para investimento. As empresas, elas vão estar numa situação muito difícil. Funding, né? O dinheiro, de onde vem o dinheiro? O BRDE hoje é um banco, gente, ele é o 16º banco em termos de carteira do país. Ele é um banco que está ali com o Citibank. O Citibank é o 15º banco, o BRDE é o 16º banco do Brasil. Banco do país em tamanho de carteira. Tem uma carteira de 13 bilhões e meio, uma carteira de mais longo prazo. No curto prazo, para oferta de crédito, são 3 bilhões ano, dividido pelos 3 estados, obviamente. Então, o Rio Grande do Sul, todo ano oferta 1 bilhão em crédito. A gente não tem nada na administração pública que tenha esse potencial. Claro, tudo isso tem que ser feito tecnicamente, olhando risco de crédito, mas é um banco muito saudável. É um banco, eu estudei bem, porque eu falei, deixa eu ver para onde que eu estou indo. É um banco que faz bons resultados. Até brinquei com o governador, se está me dando um banco, né, está me oferecendo um banco em boa situação, ano que vem não vai ser um bom ano para os bancos, porque a gente vai ver crescer a inadimplência, né, principalmente desses pequenos, a gente sabe que esse é um fato. Mas é um banco que tem inadimplência muito baixa em relação aos bancos regionais, é o que tem a menor inadimplência, inclusive uma inadimplência menor que a de mercado. Então, é olhar um pouco para essa carteira, para as oportunidades, né, que o banco tem de ajudar a sustentar emprego. Eu acho que essa que tem que ser um pouco a obsessão. Mais do que claro que a empresa é importante, mas eu vejo a empresa importante como uma empresa que abre oportunidade de emprego, consegue segurar a renda, consegue segurar a renda que circula né, dentro do Estado. Então, eu acho que é nesse sentido que o governador quer esse olhar, um olhar
estratégico, um olhar de, bom, o banco, como que ele vai operar, como de fato é uma ferramenta para o desenvolvimento ou para mitigação dos efeitos dessa pandemia, porque a gente vai conviver com a pandemia, com os efeitos dela, gente, não vamos nos iludir, por 10 anos. O que vai acontecer este ano, o FMI hoje falou de -9% para o Brasil, né, de recessão de 9% esse ano. Foi a informação que saiu hoje. Então, isso foi mais do que 15 e 16. E a gente está vivendo um momento diferente, o mundo está parado. Em 15 e 16, o mundo não estava parado. O mundo está parado. E segundo ponto, a gente não recuperou a recessão de 15 e 16. A gente recuperou 60% do PIB que se perdeu. Então, a gente está entrando numa nova recessão mais profunda, depois de não ter recuperado essa capacidade, né, da economia. A atividade econômica não recuperou totalmente. Ou seja, estamos, como diz no Rio Grande do Sul, embretados, né? Então, como é que a gente vai lidar? Eu estou aprendendo um monte de palavra nova aqui, vocês nem sabem, eu estou bem poliglota agora. Então, é justamente olhar o banco como essa ferramenta para auxiliar o Estado. E eu me sinto muito lisonjeada, na verdade, muito gratificada que o governador pense em mim como alguém que pode ajudar aí em relação a essa área. Sabe o videogame? Próxima etapa do videogame? Você está numa etapa, venceu essa etapa, vai para outra etapa, porque eu acho que ali, se é lá que eu posso ajudar, então é lá que eu vou estar. Tá bom? Legal, a gente vai acompanhar. Bom, tu vai ficar conhecida como, né, a brasilense que veio ao Rio Grande do Sul para só enfrentar tubarão, né? É a pandemia, é o pós-pandemia e vamos lá. Mas legal, Eliane, obrigada. A gente vamos lá. Mais. E a gente vai, esse tema do BRDE e eventualmente planos aí, como o banco vai agir, certamente a gente vai acompanhar mais de perto para ver as definições. Fernanda, valeu, acho que é isso. Obrigada. Teria mais 500 mil perguntas para a Leani, né? Mas o tempo... Depois a gente marca outro café e a gente faz outro café. A segunda onda. Então tá, obrigada por duas e acompanhe então nos nossos canais, aí quem está assistindo, a matéria, a entrevista no impresso, e vamos em frente, então, para encarar esses desafios todos aí, tá bom? Obrigada, até mais. Um abraço, gente, obrigada a vocês, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.